Você já passou por alguma situação traumatizante e fica com uma sensação constante de estar revivendo esse trauma? Então, esse é o sinal de que talvez você possa ter desenvolvido o transtorno de estresse pós-traumático. Nesse vídeo, nós vamos apresentar os principais critérios diagnósticos e as formas de tratamento. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Saudavelmente. Nós trazemos semanalmente vídeos sobre psiquiatria, psicologia e saúde mental de uma forma leve e descomplicada. Eu me chamo Maria Gabriela Sartori, sou psicóloga formada pela Universidade Estadual de Maringá e especialista em terapia comportamental pela USP. E eu sou Fernanda Marques, médica psiquiatra formada pela Universidade Estadual de Maringá. Para ilustrar para vocês os critérios diagnósticos do transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT, como a gente chama em siglas, nós achamos legal trazer um caso. Eu vou trazer um caso de uma paciente minha, claro, resguardando as questões de sigilo, para vocês entenderem melhor como é a dinâmica do tratamento também. Essa paciente é uma enfermeira jovem que procurou tratamento no início desse ano de 2021. Além dos critérios que ela apresentava para um quadro depressivo, as principais queixas dela estavam relacionadas às situações de trabalho que ela vivenciou no ano passado, no ano de 2020, na pandemia, porque ela estava trabalhando na linha de frente da UTI Covid. Quais eram as principais queixas dela? Era ficar constantemente relembrando, seja por flashbacks ou também por sonhos, ter pesadelos recorrentes, relembrando assim as situações traumatizantes que ela vivenciou na UTI. Então, além de lembrar das mortes constantes, de ter visto profissionais falando com os familiares e as reações dos familiares sobre as mortes, também da preocupação que ela sentia, da atenção dela e dos profissionais, das frustrações de não ter o material, uma preocupação de estar faltando, de estar acabando, também um medo recorrente de ter contraído o Covid, sempre que ela chegava em casa, uma preocupação muito grande e um cuidado para não contaminar a família. Acabou até, por conta disso, decidindo se isolar e não ter um contato com eles, porque estava tendo muitos relatos, como todos sabemos na pandemia, de profissionais contaminados e também de profissionais que chegavam a passar, infelizmente, para os seus familiares. Então era aquela enorme tensão que ela vivenciou, que ela estava sentindo, apesar de não estar trabalhando mais no Covid, porque ela acabou saindo depois de alguns meses no trabalho, ela acaba recorrendo, lembrando de uma forma muito constante, como se ela estivesse vivenciando de novo, sabe? Essa situação, tanto nas lembranças quanto nas emoções. Outra característica do caso dela foi que, por conta do sofrimento muito grande que ela viveu nessa situação do Covid, até também ter tido perdas de colegas próximos, ela acabou decidindo se afastar do hospital. Foi até uma decisão muito difícil para ela, porque ela tinha um tempo longo já de trabalho, mas ela acabou decidindo por conta de estar muito mal, já no quadro depressivo, e quando ela veio buscar o tratamento, ela não conseguia mais ter contato com nada nem próximo ao hospital. Então ela evitava passar perto, evitava ver notícias sobre Covid, porque ela falava que sempre que ela via alguma notícia, ela recordava alguma situação, evitava também ter contato com os profissionais que continuavam no hospital. E até para receber o salário dela, ela estava se recusando, também muito relacionada à culpa de ter abandonado, que era uma sensação que ela tinha, né? Porque apesar de ter gerado um trauma muito grande, também era a profissão dela, ela amava muito o que fazia, ela sentia uma culpa de não ter conseguido continuar e ajudar. Esse caso que a Gabi contou sinaliza muito bem o transtorno de estresse pós-traumático, porque ele é caracterizado por uma vivência de um trauma intenso. Esse transtorno é muito relacionado a vivências traumáticas que geraram ameaças ou até mesmo a ocorrência de morte, casos de muita violência, casos de catástrofes, pandemias ou assaltos, violência sexual, aquilo tudo que vai gerar uma experiência traumática muito significativa no paciente. Essa exposição traumática pode ser vivida pelo paciente ou ele pode ter visto alguém vivendo a condição. Por exemplo, o paciente pode ter sofrido um acidente
ou visto alguém sofrendo um acidente, ele pode ter sido vítima de um assalto ou até mesmo ter presenciado. No caso da pandemia, pode ter sido um paciente que foi internado na UTI Covid, que passou por toda aquela situação de uma sensação de aproximação de morte, ou até mesmo profissionais de saúde que trabalharam na linha de frente e que lidaram diretamente com casos de perda, de morte, de apreensão e de angústia das famílias e dos outros colegas. O transtorno de estresse pós-traumático, ele pode acontecer em um momento muito variado após o trauma, ou seja, ele já pode começar a acontecer logo na sequência ou até mesmo demorar meses ou anos para começar. Ele é um transtorno de ansiedade, ou seja, não é apenas uma lembrança do trauma, mas uma vivência muito angustiante e que desencadeia muitos sintomas de ansiedade e sofrimento para o paciente. Aproximadamente 15 a 20% das pessoas que experimentaram ou vivenciaram, testemunharam traumas muito significativos podem desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. E se elas buscam ajuda precocemente, existe um bom prognóstico, ou seja, boas chances dela minimizar o sofrimento diante das lembranças desse trauma. O que aconteceu nesse caso da profissional de saúde que vivenciou todo esse trauma, todo esse estresse de mortes e de risco iminente em que as pessoas viviam na situação do Covid, foi muito típico das pessoas que desenvolvem o estresse pós-traumático, porque além da ocorrência do trauma, eles começam a ter pensamentos muito frequentes em relação ao evento traumático vivido. Isso acontece de forma que as lembranças elas não ficam distantes, mas elas ficam muito próximas, como se a pessoa estivesse passando por aquela situação novamente e vivendo toda aquela situação de angústia de novo. Isso pode acontecer por meio de flashbacks, ou seja, lembranças intrusivas, aqueles pensamentos que invadem a mente do paciente, mesmo ele não querendo pensar sobre isso, através de sonhos frequentes, de pesadelos e alguns estímulos pequenos do dia a dia podem lembrar o fato. Por exemplo, passar na frente do local em que isso aconteceu, sentir um cheiro, escutar um som, tudo aquilo que lembra de longe o processo traumático vivido pode remeter novamente a ele com um intenso sofrimento e uma sensação de angústia muito grande. Um outro sinal que ela apresentava e também é muito comum ao transtorno é a evitação, ou seja, para não experimentar a angústia ou viver aquela dor, o paciente tende a evitar tudo aquilo que pode estar relacionado ao trauma. Por exemplo, ir a um hospital, ter contato com amigos que trabalhavam junto. No caso, por exemplo, de assaltos, evitar sair, evitar frequentar os lugares em que o assalto ou a condição aconteceu. No caso, por exemplo, de uma mulher que sofreu uma violência sexual, ela evita ter contato com homens. E isso pode prejudicar muito o paciente porque ele começa a ficar restrito em toda a sua condição social, vivendo em função do processo traumático vivido. E no tratamento do transtorno de estresse pós-traumático, nós também podemos usar medicação caso o paciente esteja vivendo um nível de ansiedade excessivo ou por conta dessas lembranças, dessas vivências emocionais, esteja desenvolvendo uma insônia significativa ou muito estresse e irritabilidade. Mas não podemos esquecer que o principal tratamento nesses casos é a psicoterapia e, em especial, a terapia cognitivo-comportamental, que tem muitas evidências de melhor e bom prognóstico. O papel da psicoterapia desses casos é essencial para auxiliar esse paciente a passar e a vivenciar essa situação traumática de uma forma diferente, lidando melhor com todos os sentimentos que eles desencadeiam. Também é importante para tratar as comorbidades que às vezes ele pode acarretar, por exemplo, um quadro depressivo, como esse da minha paciente, e auxiliar essa pessoa a perceber as situações que estão desencadeando esses flashbacks e também esses comportamentos de evitação que ela está apresentando e o quanto eles são prejudiciais para ela.
Se você vivenciou uma situação traumática que esteja te despertando todos esses sintomas, ou se conhece alguém que está passando por isso, busque ajuda médica. Esse vídeo é apenas informativo, não tem por finalidade substituir uma consulta médica ou psicológica. Se você gostou desse vídeo, te convidamos a curtir, deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilhar, se inscrever no canal, ativando o sininho para você não perder os nossos próximos vídeos e nos seguir nas redes sociais. Um beijo e até breve!